Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês, sobre a vida de todos nós. Mais uma vez juntos, e a oportunidade se nos é oferecida, e vamos aproveitá-la para refletirmos sobre a palavra do Senhor. O assunto que vamos considerar é o que estaremos compartilhando com os nossos irmãos no momento da escola bíblica, quando nos reuniremos no sábado, o dia 25 de abril de 2026. No sábado passado, nós fizemos uma abordagem geral sobre as parábolas como mecanismo de ensino utilizado pelo Senhor Jesus Cristo. E a partir de hoje, nós estaremos fazendo algumas considerações sobre algumas das parábolas contadas pelo Senhor Jesus. Nesta oportunidade, estaremos falando sobre a primeira das parábolas que estaremos considerando. E dentre as parábolas de Jesus, vamos comentar hoje sobre uma de suas menores parábolas. E a do grão de mostarda, como assim é conhecida, é uma dessas parábolas, das menores. São parábolas menores em relação ao texto mesmo, a quantidade de informações que Jesus prestou quando fala sobre uma parábola. Algumas delas, Jesus mencionou vários detalhes que envolvia os aspectos que Jesus queria esclarecer quando contava uma parábola. E outras mais, Jesus abordou de forma bastante sucinta, bastante econômica, poucas palavras. E a nossa reflexão base, o nosso texto base, está no registro feito por Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 30. E aí traz encimado o tema, a parábola do grão de mostarda. Muito bem, para poder deixar de maneira bem didática a nossa maneira de estudar textos da palavra de Deus, só lembrar aos irmãos, creio que, se não todos, a grande maioria dos nossos irmãos sabem que a palavra de Deus, ela tem uma série de recursos que facilitam o nosso entendimento na leitura do texto bíblico. Mas algumas informações existem que não fazem parte da Bíblia, não fazem parte do texto que nós vamos abordar. Por exemplo, o próprio nome da parábola. Esse nome ele foi atribuído considerando o conteúdo da história contada por Jesus. Este conteúdo que nós vamos abordar agora foi intitulado como a parábola do grão de mostarda. Mas essa titulação, a parábola do grão de mostarda, essa porção não é do texto sagrado. Assim como não é do texto sagrado os capítulos, os versículos. Essa divisão são recursos, repito, que foram aplicados ao texto para facilitar a nossa identificação, a nossa pesquisa, a leitura que nós fazemos do texto bíblico. Mas a parábola do grão de mostarda, então, ela é contada pelo evangelista Marcos
nesse trecho do evangelho que ele escreveu, contado como capítulo 4, a partir do verso 30. Falando de Jesus, Marcos escreveu assim: Jesus dizia, numa pergunta na verdade, a que assemelharemos o reino de Deus? Parábola para trazer à mente do ouvinte conceitos e valores, imagens a respeito do reino de Deus. Jesus fez essa pergunta antes de expor, de construir o discurso, o argumento que ele vai apresentar como resposta a esta pergunta, que na verdade ela vem duplicada. A primeira parte diz: a que assemelharemos o reino de Deus? E a segunda parte: ou com que parábola o representaremos? Vamos assemelhar o reino de Deus a quê? Ou nós podemos construir uma história que represente o reino de Deus, que vai nos revelar valores e graças do reino, mas com que parábola, com que história nós vamos representar? E aí no verso 31 do capítulo 4 ele vai responder. Ele diz: olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Um grão de mostarda, uma semente minúscula, ela é colocada na terra, e depois que ela foi semeada, ela cresce, ela nasce, ela cresce, e ela faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E o evangelista avança um pouco, dizendo: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular a seus discípulos. Eu avancei um pouco além da descrição da própria parábola contada por Jesus, versos 33 e o 34. Primeiro, no verso 33, há uma informação que é interessante. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Isso deixa indicativo de que as cerca de 40 parábolas catalogadas nos evangelhos, escritas pelos evangelistas, certamente Jesus contou muitas outras mais. O próprio Marcos registra com muitas parábolas. Ele se dirigia aos seus ouvintes, de maneira que eles pudessem compreender. Jesus falava de coisas que eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Talvez eu e você não conheça bem essa hortaliça citada por Jesus, falando da mostarda. Talvez seja uma espécie que não é comum, não seja comum exatamente na nossa região, por exemplo. Mas para aqueles ouvintes de Jesus, certamente era uma palavra bastante comum. Eles conheciam a mostarda, de que Jesus falava aqui. Mas no verso 34, tem uma informação adicional bastante interessante. E sem parábolas nunca lhes falava. Jesus sempre utilizava uma parábola para esclarecer uma dúvida dos seus ouvintes, para responder um questionamento dos seus ouvintes, ou para esclarecer alguma situação levantada por alguns dos seus ouvintes, referente às coisas do reino de Deus. Nós falamos isso no sábado passado. Abordamos esse aspecto que Jesus falava por parábolas. Agora, na segunda parte do verso 34, tem uma informação adicional relevante.
porém, tudo declarava em particular a seus discípulos. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus respondendo em particular aos seus discípulos que lhe questionaram a respeito da parábola do semeador. E o evangelista Marcos, ele tem esse cuidado de esclarecer que aos discípulos, em particular, ele falava sobre o significado das parábolas que ele construía. Notaram? Isso significa dizer que os próprios discípulos, por vezes, não compreendiam a linguagem de Jesus, a relação do que Jesus contava, da história que Jesus contava com o reino de Deus. No dizer de Marcos, em momentos particulares, talvez sentado debaixo de alguma árvore, em alguma sombra, à beira-mar, em algum lugar de refeição ou descanso, talvez numa conversa mais informal e aberta, Jesus tecia alguns comentários que avançava no entendimento, para o conhecimento, para a compreensão dos seus discípulos. A parábola do grão de mostarda nos ensina que o reino de Deus começa de forma humilde, pequena como uma semente, insignificante, mas uma vez lançada na terra, ela brota, cresce e se torna uma influência vasta e exuberante. Esse aspecto da parábola da mostarda, do grão de mostarda aqui, nos revela, nos ensina algumas lições muito importantes. O reino de Deus nunca chega com ostentação. A palavra relacionada ao reino de Deus, ela sempre vem de uma forma pequena. E ela é tão pequena, ela é tão pouco observável, que isso causa até estranheza e descrença por parte das pessoas que ouvem. Nós, seres humanos, nós somos acostumados e nós gostamos de nos impressionar, gostamos de coisas que nos impressionam, gostamos de coisas que abalam ou que abalem as nossas estruturas, que coloquem em xeque os nossos próprios conhecimentos. Gostamos de desafios, coisas que nos mexem com a nossa mente, com o nosso entendimento. E Jesus sabia disso, tanto que num outro momento, por exemplo, um outro momento registrado por Lucas, nós temos ali Jesus falando que uma frase assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus, ele não chega como um reino político, fazendo proposta, mostrando força, mostrando ostentação. Não é uma coisa muito visível para os olhares mais críticos dos homens. Ele traz uma grande força, é uma grande potência, tanto que pequeno e de aparência pouco chamativa seja o reino de Deus, mas veja só, o reino de Deus começou a ser pregado pelas pessoas com por um pouco mais de uma centena de pessoas. E a igreja nunca parou de crescer. E mundo afora vai crescendo. É bem verdade que a igreja cresceu muito pelos lados do Ocidente. Mas o reino de Deus, neste exato momento, ele tem sido espalhado também pelos lados do Oriente. E de tal maneira que poucos povos no mundo hoje não têm acesso a alguma informação relacionada ao reino de Deus.
Mas no capítulo 17, falando sobre o reino de Deus como algo que não vem com aparência exterior, não está no roteiro aí, mas eu quero ler com vocês uns registros feitos pelo evangelista Lucas, e está escrito no capítulo 17 do seu evangelho. Se você quiser e puder, seria bom se você tivesse tempo. Eu vou ler desde o verso 1, relacionado a uma palavra que não é diretamente sobre parábolas, mas a respeito à questão do reino de Deus não ser apresentado de forma imponente na cultura e no costume dos homens. Olha o que está escrito no capítulo 17, a partir do verso 1 do Evangelho de Lucas. Repito que não está no roteiro, mas você pode verificar. E disse a seus discípulos, ele conversando com os seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de atafona, de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. O reino de Deus, os pequenos. A linguagem aqui Jesus coloca os crentes em sua mensagem como pequeninos, como pessoas pequenas. Porque nós valorizamos, é comum valorizar o grande e desprezar os pequenos. E o Evangelho, a mensagem do reino, ela entra como alguma coisa pequena. Por isso, ela, por vezes, é desprezada por tantos. E Jesus continuou: olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e, se arrepender, perdoa-lhe. Jesus está introduzindo aqui uma mensagem que só o Evangelho tem, que só o cristianismo tem. As outras religiões não falam sobre isso. Não fala sobre o perdão, não fala sobre humilhar-se, não fala sobre considerar os mais fracos, dar atenção àqueles que estão sem entendimento. E ele continua no verso 4: e se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes ao dia vier ter contigo e pedindo declarando que ele se arrepende, vocês devem perdoar-lhe. Feitas essas declarações, os discípulos que não estavam acostumados com esse tipo de mensagem, eles exclamaram quase que como desfalecidos, pedindo: Senhor, nos acrescente a fé. A gente nunca ouviu sobre isso, a gente nunca entendeu sobre isso. Coisas pequenas. Você quer ser grande? Faça-se de menor. Você quer ser respeitado? Perdoa. E não se imponha contra ninguém. E quando os discípulos rogaram o acréscimo da sua fé, Jesus lhes respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, aparece de novo aqui o grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te daqui, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, ela vai obedecer a vocês. Claro que Jesus está usando aqui uma linguagem para eles entenderem a mensagem do reino de Deus, que ela vem sem aparência, mas ela é imparável. Ela pode ser combatida, mas ela jamais será vencida. No dizer aqui de Jesus, é como se planta uma árvore, e a árvore, aquelas que espalham as raízes perto da superfície da terra, as raízes vão crescendo e elas derrubam um grande edifício, sem perceber. Devagarinho ela vai estourar a calçada, estoura os alicerces, e ela fende as paredes, ela derruba a construção. E Jesus está falando disso. O reino de Deus é alguma coisa pequena, insignificante até, mas ela vai crescendo e ninguém consegue segurar os efeitos do seu crescimento. Aí, a partir do verso 7, ele fala uma outra coisa. Nós estamos lendo esse texto para os irmãos entenderem. Talvez você possa compreender, mas isso não tem nada a ver com a parábola do grão de mostarda. Sim, tem no que diz respeito à pequeníssima semente que Jesus enfatiza ser o grão de mostarda, mas que depois gera uma planta que se mostra totalmente desproporcional
a pequenez da semente. E ele aborda um outro aspecto para falar sobre o reino de Deus, a força, a potência que é o reino de Deus. Verso 7 do capítulo 17 de Lucas: E qual de vós terá um servo, lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa comigo? Ou seja, Jesus está dizendo para eles: quem tem um empregado, e quando o empregado vem do campo para casa, e quando esse empregado chega em casa, vocês, não era usual que o seu patrão, que o seu dono, que o seu chefe chamasse para que ele se assentasse logo à mesa e participasse da refeição com ele. Não era comum, isso não era praxes. O verso 8 vai dizer que exatamente era o contrário. Primeiro, o que chegava em casa, o servo, o seu senhor lhe ia falar: olha, prepara para mim, eu estou te esperando, prepara a minha refeição. Depois que eu tiver comido, aí você se assenta e come você também. E Jesus estava falando isso para dizer para os discípulos que eles eram o servo, que eles estavam sendo chamados para o reino de Deus para servir. Olha só, o reino de Deus, que é enorme, começa no papel do servo, entendeu? É pequeno, o reino de Deus começa embaixo. Nós não entramos para o reino de Deus para ganhar fama, para ganhar nome, para ganhar respeito da comunidade. Nós entramos como servo, como serviçal, como aquele que serve. Uma posição bastante humilde, de pouquíssima visibilidade social. E no verso 9, Jesus continua dizendo: porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não, Jesus conclui. Quer dizer, você vai falar para o servo, diz: olha, faça o que eu preciso, prepara a minha alimentação, traga a minha alimentação aqui, depois que eu tiver comido, você retira a louça, você prepara, reorganiza a cozinha, em termos assim, e depois que eu tiver já totalmente alimentado, aí sim você vai preparar a tua alimentação. E Jesus disse: olha, e quando vocês fazem isso, você não vai elogiar o servo porque ele fez aquilo, porque aquilo era o papel dele. Ou seja, quando nós nos colocamos, nos disponibilizamos, nos oferecemos para entrar para o reino de Deus, nós não vamos esperar elogios, nós não vamos esperar que alguém nos condecore com placa, com alguma placa, alguma homenagem pelo que nós fazemos. O servo, nós entramos no reino de Deus como servo, é pequeno, não é com uma expressão social assim que impressione as pessoas. E o papel de servo é papel natural, não se espera que a gente seja elogiado por isso. E o verso 10, Jesus conclui essa ideia falando sobre o servo, dizendo: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha só, Jesus desafia os seus discípulos, ele nos desafia. Se nós fizermos o que nos é atribuído fazer, isso é obrigação, e exercício da obrigação não deve ser elogiado. Ninguém que exerce a sua obrigação deve esperar elogios. Então, o reino de Deus, Jesus está dizendo, é assim, ele começa pequeno, ele começa como quem não está sendo visível. Não se espera entrar para o reino de Deus para depois receber elogios. O grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda é para mostrar isso. O reino de Deus começa pequeno. Tanto começa pequeno no sentido da sociedade em geral, quanto começa pequeno no coração das pessoas. Se nós não nos inclinarmos para servir com um gesto e uma
predisposição de servir, então nós não estamos preparados para o reino. Se a gente continuar aqui no capítulo 17, o Senhor Jesus vai falar sobre algumas coisas nesse aspecto. Vai para mostrar que nós devemos pensar que o reino de Deus não tem a finalidade de nos promover. É assim. Quando a gente fala sobre as coisas pequenas, Jesus fala também sobre a parábola, além da parábola do grão de mostarda, dentre as pequenas parábolas, ele fala também sobre uma medida de fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha. Lembram dessa parábola? Não é? 3 medidas de farinha. Está lá em Mateus capítulo 13. Veja, uma pequena porção de fermento leveda 3 medidas de farinha. Essas medidas de farinha, aqui segundo consta, essa expressão revela uma quantidade de farinha em torno de 7 litros de farinha. Então veja só, uma pequena pitada de semente forma uma massa com em torno de mais de 20 quilos de farinha. Olha uma pequena porção de fermento, quanta farinha leveda. A farinha é a sociedade, a farinha são a quantidade de pessoas que o Evangelho atinge, não é? Então, o Evangelho é extraordinário porque, apesar de ser uma coisa muito pequena, ele tem um efeito extraordinariamente grande. Mas voltando aqui para o nosso roteiro, então, na sua introdução, nós vamos dizer que a ideia de grande ou pequeno, por vezes, pode nos confundir. Isso porque nem sempre o que é conceitualmente ou literalmente grande entrega um resultado grande, como se espera. Por outro lado, e da mesma forma, o que conceituamos como pequeno, nem sempre o seu resultado é efetivamente pequeno. Foi esse tipo de compreensão que Jesus esperava dos seus discípulos quando ele fala sobre o pequeníssimo grão de mostarda, da semente da mostarda. É a partir dessa ideia que somos desafiados pelas menores parábolas contadas por Jesus. E então a pergunta: será que uma parábola de pequeno conteúdo, expressa por um texto pequeno, de poucas palavras, apresenta um ensino de pequena importância ou rasa de fundamento? É certo que não. Qualquer pessoa acostumada à leitura, ou mesmo como boa ouvinte, sabe ser muito comum a leitura de um livro ter valido a pena, não pelo seu conteúdo geral, pela quantidade de páginas que o livro trouxe, mas, por vezes, pela ideia central oferecida pelo autor naquele livro, ou até mesmo por uma pequena frase ou palavra registrada no livro ou mencionada em um discurso que alguém ouviu. Quando você ouve um sermão na igreja, por exemplo, às vezes o total do que foi falado naqueles minutos, 30 e poucos, 40 e poucos minutos, talvez o todo, a maior parte do sermão você não gravou, mas por vezes uma pequena ideia, uma pequena afirmação, uma pequena frase, você sai impressionado com o todo daquele discurso. Jesus desenvolveu seu ministério ensinando sobre o reino de Deus através de longos sermões, mas também através de pequeníssimas histórias, conhecidas como parábolas. É o que a gente tem aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e o verso 33. É o que nós dissemos sobre a parábola do fermento, né? De um pouco de fermento. Jesus diz assim: o reino dos céus
é semelhante, eu estou lendo Mateus capítulo 13, o verso 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Olha só, será que se eu e você estivesse ali ouvindo Jesus falar isso, por melhor que fosse o nosso conhecimento de confeitaria, de cozinha e etc., será que a gente compreenderia, seria capaz de compreender o que Jesus está falando? Jesus não está contando uma anedota, distraindo crianças. Ele está falando para homens totalmente inteirados da palavra, eram leitores assíduos da Torá, da lei dos profetas. Eram homens maduros, eram homens preparados, ou pelo menos que julgavam ser preparados. E Jesus estava falando essas histórias para eles. Olha, o que eu estou pregando, parafraseando aqui o verso 33 de Mateus 13, Jesus estava querendo dizer para aqueles homens assim, não é, em paráfrase: olha, o que eu estou falando, a minha pregação é tão simples que vocês não conseguem enxergar valor nela, mas os efeitos dela vocês não têm condição de interromper, vocês não têm condição de segurar, vocês não têm condição de impedir. Uma porção de fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha, mais de 20 quilos de farinha, em pouquíssimo tempo, toda a farinha, todos aqueles quilos de farinha estariam levedados, fermentados por aquela pequena porção que foi introduzida nela. Assim é a mensagem do reino de Deus. Muito bem, mas na reflexão vamos dizer que dentre as pequenas parábolas contadas por Jesus, está essa que estamos abordando, conhecida pelo nome grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda. Não bastasse ter ele mesmo dito que essa semente era das menores conhecidas, também a imagem do reino do céu construída a partir dela foi minúscula. Uma coisa difícil de enxergar. É certo que ele poderia ter narrado uma longa história, com palavras que pudesse acender, despertar a curiosidade dos seus ouvintes sobre a realidade da planta nascida de uma pequena semente de mostarda. Ele podia dizer sobre como se dava o cultivo dessa planta, como e por quanto tempo ela produziria, qual o tipo de terreno onde ela se desenvolveria melhor, o sabor que essa planta acrescentava aos alimentos, ou até mesmo sua eficácia como uma planta medicinal, etc. Ele podia falar da planta, mas veja que ele não estava ali interessado a dar uma aula de botânica, a falar sobre a planta. Não era esse o papel, não era essa a finalidade, não era essa a mensagem. Mas Jesus se limitou a dizer que o desenvolvimento da planta nascida daquela pequena semente se assemelhava ao desenvolvimento da boa nova do reino de Deus, que provoca na alma daquele que dá atenção e atentamente ouve a palavra do Senhor. Não foi assim que você começou a ouvir a palavra? Não foi assim? Não foi assim que a palavra teve efeito na sua vida? Você começou a ouvir e no começo talvez te dava sono, não é? Às vezes você chegou a pensar, mas o que eu estou fazendo aqui? Olha, estou ouvindo falar as coisas tão absurdas, tão fora de contexto. A realidade da vida é outra, nós estamos no século XXI, falando de uma literatura na melhor das hipóteses, tem 2000 anos que foi escrita. Falando de literatura que foi escrita há 2.500 anos, há 3.500 anos atrás. Eu estou aqui, será isso mesmo? Não foi assim que você talvez tenha começado ouvindo a palavra de Deus? Mas veja, ela começou, ela foi, e quando você percebeu, a semente é como ela tivesse sido escondida numa terra,
úmida, fofa, e com o calor da vida, essa semente brota e cresce e virou a planta, a árvore que hoje é você como filho de Deus. Romanos, no capítulo 10, Paulo, ele mencionando Isaías, que predisse a respeito da pregação da palavra, ele diz assim: nem todos obedecem ao Evangelho. E Paulo diz: quem deu crédito à nossa pregação, ele citando Isaías aqui em Romanos 10, 16, e ele no verso 17 do capítulo 10 de Romanos, ele conclui: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa ouvir de Deus pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir de Deus para desenvolvermos fé em Deus, ouvir sobre Deus pela palavra de Deus. Não é por qualquer outro tipo de sugestão e qualquer outro tipo de literatura. A fé é pela palavra. E a palavra, ela começa assim, com uma coisa incipiente, com uma coisa sem sentido. Eu já conversei com alguém que se converteu, que veio para o Evangelho, e depois revela, diz: olha, eu ouvia o pastor falando porque eu gostava muito dele, eu respeitava muito ele, mas cada vez que ele chegava me incomodava, eu sabia que ele ia falar umas coisas que eu não estava interessado a ouvir, e de repente aquilo foi fazendo um efeito na minha vida, e hoje eu creio completamente, entendo o que estava acontecendo comigo naquela época. É isso. O reino de Deus não chega para dar uma pancada enorme, fazendo um enorme barulho. Ele chega silenciosamente, devagar, pequenino, não é? Pequenino. Eu tenho dito em oportunidades, quando a gente olha para uma grande árvore, por exemplo, tem umas árvores na América do Norte chamadas sequoias. Essas árvores, elas chegam a viver 1 milênio e elas crescem a mais de 100 metros de altura. E há pouco tempo eu estava lendo sobre essas árvores, sobre as sequoias, e eu fiquei pensando, esse gigante, né, da flora, esse gigante, quem disse que ela foi lá um brotinho que qualquer um pegava na mão, poderia pegar na mão e esmiuçar, destruir, esmagar. E ele foi crescendo, ela ficou ali, ela vai crescendo, crescendo. Hoje é um gigante de 100 metros, mais de 100 metros de altura. Um tronco enorme, né? Dá madeiras abundantes, que precisa de técnicas, de serra e tal. Mas ela começou assim, numa forma que qualquer um podia esmagá-la na mão. Mas depois ela cresce tanto. Assim é o reino de Deus. Começa pequeno, insignificante, às vezes até incômodo para a gente. A gente até não valoriza, a gente acaba dando atenção por causa daquele que nos fala em respeito àquela pessoa, mas a gente não queria ouvir, não é? E depois o Evangelho vai produzindo em nós aquilo que cada um de nós tem a sua própria experiência. Mas na sequência vamos dizer que sobre a parábola do grão de mostarda, um outro aspecto que nós devemos observar é aquele que nos desperta, é aquilo que o Evangelho desperta em quem decide dar ouvido a Jesus, a partir da simplicidade das Escrituras. E embora a simplicidade das Escrituras, a gente vai percebendo que as Escrituras vão comunicando valores tão elevados concernentes ao reino de Deus. Começamos com coisas tão pequenas, com leituras tão incipientes, começamos a leitura, até nem sabemos localizar os livros, os textos. E depois o efeito que isso faz na nossa vida. Isso é pura sabedoria divina. O terreno, né, nível humano, que em plena sintonia com o celeste. Jesus fala das coisas terrenas para nos fazer entender as coisas do reino celeste. João escreveu o que Jesus falou no capítulo 3 do seu Evangelho, no verso 12.
respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos, Jesus disse assim: se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se Jesus falasse conosco das coisas do céu, será que a gente entenderia? Certamente não. Jesus sabia que a gente não entenderia, por isso ele falava assim, não é? Através de parábolas, como já falamos no sábado passado. Por que ele falava por parábolas? Na reflexão 2, vamos dizer que a palavra parábola significa colocar ao lado, ou colocar uma coisa ao lado de outra para compará-las entre si. Nas parábolas contadas por Jesus, elementos conhecidos de seus ouvintes eram como que colocados ao lado das coisas celestes, com vista a instruí-los sobre alguma verdade espiritual. Então, pense você, cria uma imagem, um quadro. É como você estivesse agora olhando alguém falando. E ele, de repente, ele pega um quadro, uma moldura, coloca do lado ali, e ele faz um desenho, ele faz uma caricatura, ele faz alguma demonstração de imagem ali, e depois ele fecha aquela imagem e volta ao assunto. Com aquela imagem, com aquele desenho, naquela janela que ele criou ao lado, ele volta ao assunto e depois você vai entender o que é que ele estava a falar, não é? As parábolas são isso, são janelas abertas por Jesus para fazer com que os seus ouvintes pudessem visualizar o que ele estava falando. E isso acontecia. Mateus escreveu no capítulo 7, no verso 28, a reação das pessoas ouvintes de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, falando lá do Sermão do Monte, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ele falava e os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus falava e ele criava quadros que ilustravam o que ele falava, as parábolas, e as pessoas não tinham como resistir ao ensinamento de Jesus. Era muito forte. Eles até podiam não aceitar, não ceder, não crer, mas entender, eles entendiam. Muito bem, na sequência 2, ainda para a conclusão, para nós tão distantes dos dias de Jesus, temos nossos ouvidos já acostumados a ouvir quase todas as parábolas contadas por Jesus. Contudo, para os que o ouviram em um rápido momento, quando Jesus as proferiu, falando sobre o que nunca tinham ouvido falar em um ambiente de pregação espiritual. Jesus falava das coisas do céu, das coisas divinas, falando essas historinhas para eles. Não deve ter sido fácil entender e interpretar o que Jesus falava. Ouvir alguém identificado como Messias falar de grãos e plantios, talvez isso pudesse ser muito estranho. O evangelista Mateus registra as palavras de Jesus quando ele falava, sabe aquela palavra, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai. Os discípulos ficaram atordoados com aquilo. Do que é que o senhor está falando? E o verso 12 assim, cercando-se dele, os seus discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam? Os discípulos também ficaram entediados. Depois, lá no particular, eles perguntaram, como é que é isso? Aí Jesus vai explicar, não é? Qual era o sentido daquela parábola. Pois bem, irmãos, esta era a técnica usada por Jesus. E uma pequeníssima parábola que dá para contar até as suas palavras, a quantidade de letras que ela traz com muita facilidade. O ensino é profundo, é muito forte, é muito grande. A semente da mostarda, minúscula, mas que se transforma na maior hortaliça. O reino de Deus não atrai pela sua aparência, tampouco por sua opulência, por sua ostentação, mas o reino de Deus promove a maior experiência do ser humano.
Nada é tão pequeno quanto o Evangelho, mas nada é tão impactante quanto o Evangelho no coração das pessoas. Por isso, quando Jesus ensinava os seus discípulos sobre o que é que eles deviam ter em mente quando orassem, eles deviam ter em mente esse pedido: venha o teu reino, a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita aí no céu. O teu reino, o reino de Deus. Esse deve ser o desejo do coração daqueles que enxerga no pequeno grão de mostarda um símbolo do poder inigualável do Evangelho. Uma pequena semente que produz uma planta que é a maior de todas da sua espécie. O reino de Deus, uma pequena demonstração que faz a maior revolução na mente, no coração e no entendimento das pessoas. O Senhor das parábolas, o Senhor Jesus, nos abençoe de tal maneira que possamos compreender que o reino de Deus é assim: começa sem aparência, vem sem ostentação, mas que se faz produzir na mente e no coração a maior transformação que o ser humano jamais experimentou. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!